Tá, mas e a cena vazada que foi deletada de Pantera Negra Wakanda pra sempre? Você reparou que ficou uma cena faltando naquele filme lá? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e quem assistiu Pantera Negra Wakanda pra sempre reparou que o filme só tem uma cena pós-créditos e não as duas cenas pós-créditos que nós já estamos acostumados a ver nos filmes do universo cinematográfico da Marvel. Até nós tivemos o caso de Guardiões da Galáxia 2, por exemplo, que teve várias cenas pós-créditos. Então, assim, tirando a exceção de Vingadores Ultimato, nós temos ficado acostumados com pelo menos umas duas cenas pós-créditos nos filmes recentes da Marvel. Então, Pantera Negra Wakanda pra sempre ter apenas uma cena pós-créditos é um tanto quanto surpreendente, ainda mais considerando que esse filme está dando origem a outras produções da Marvel, como por exemplo a série da Coração de Ferro, que está confirmada para o Disney Plus no ano que vem, e uma série derivada focada em Wakanda. Porém, quem acompanha o canal e acompanha aí as internets pode ter ficado sabendo de uma suposta cena vazada de Pantera Negra 2. E daí ficou se questionando, pô, e essa cena aqui? Pá! Essa é uma suposta imagem conceitual que estava circulando pela internet, mostrando o Doutor Destino fazendo a sua estreia no universo cinematográfico da Marvel, supostamente na cena pós-créditos de Pantera Negra Wakanda pra sempre. Porém, como nós vimos, essa cena pós-créditos não aconteceu. Então, qual é a dessa imagem? Qual é a dessa cena pós-créditos aí? Ela era falsa? A cena foi deletada? Qual a história por trás disso tudo? Tem muito a se conversar, a história é mais profunda do que uma resposta simples. E é por isso que você tá inscrito nesse canal, é ou não é? Pô, e se não tá, se inscreve aí, ativa as notificações, acabamos de bater 1 milhão aí, pô, família Loquia, muito obrigado pela sua força, é muito bom ter a sua companhia aqui nos vídeos, eu sempre me sinto fortalecido aqui pela sua companhia e deixa o seu like aí também para dar uma ajuda nesse vídeo. Então vamos voltar a falar sobre o Doutor Destino. Você pode se perguntar, pô, mas qual a lógica ter o Doutor Destino em Pantera Negra Wakanda pra sempre? Não tem nada a ver, na verdade tem muito a ver sim. O envolvimento do Doutor Destino em Wakanda pra sempre era especulado na verdade desde muito antes do primeiro trailer sair. Isso principalmente porque as primeiras informações do plot do filme começaram a se espalhar pela internet e daí as pessoas começaram a fazer conexões com o arco dos quadrinhos chamado Doom War, que tem muitas similaridades com o que acontece em Wakanda pra sempre. Olha só, tanto nessa história em quadrinhos quanto no filme, nós temos o conflito dessa passagem de manto entre o T'Challa e a Shuri, como Pantera Negra. Também temos a apresentação dos Anjos da Meia-Noite, como um subgrupo de elite das Dora Milaje, e também temos a apresentação do interesse de outros poderes, poderes externos no Vibranium de Wakanda. Então é fácil presumir que o filme Pantera Negra 2 se inspirou bastante no arco Doom War para construir a sua história. E no arco Doom War, adivinha, o Dr. Doom, ou Victor Von Doom, ou Doutor Destino, no nosso maravilhoso português brasileiro, é uma figura central. Inclusive, eu já contei essa história completaça aqui, viu? Fora isso, o Doutor Destino também é um dos principais antagonistas do Quarteto Fantástico. Essa que é uma das principais super equipes da Marvel e que está prestes a ser introduzida no universo cinematográfico com um filme próprio, no início da fase 6. Portanto, o Victor Von Doom aparecer, nem que seja de relance numa cena pós-créditos de Pantera Negra Wakanda pra sempre, até que faria total sentido. Ele poderia ser a força maquinando os conflitos por trás do filme o tempo todo. Mas, pô, aconteceu o que aconteceu. E a cena pós-créditos? Teve mesmo? Foi deletada ou o quê? Segundo Nate Moore, um dos produtores de Pantera Negra 2, também envolvido no primeiro filme, o Doutor Destino nunca foi cogitado para o filme Pantera Negra Wakanda pra sempre. E isso já jogaria um balde de água fria nos boatos.
Porém, pode haver umas pegadinhas aqui, apenas podem. Por exemplo, o Nate Moore disse que nunca cogitaram o Doutor Destino para o filme, e o rumor era pro Doutor Destino na cena pós-créditos, que é depois do fim do filme. E segundo, não seria definitivamente a primeira vez que um produtor, ou um ator, ou um diretor, ou qualquer pessoa envolvida numa produção da Marvel teria mentido sobre a produção para não comprometer nenhuma credibilidade, nada assim envolvido com o processo criativo. Se a gente quiser seguir um pouco mais esse rumo especulativo, antes mesmo da premiere que aconteceu lá em Los Angeles, ou seja, antes das primeiras pessoas no mundo assistirem a versão final do filme, alguns informantes já estavam dizendo que essa cena do Doutor Destino havia sido cortada da versão final do filme, e havia sido cortada até meses antes do filme estrear. Segundo um deles, a cena havia sido cortada e nenhum ator sequer havia sido escolhido para interpretar o Doutor Destino no universo Marvel ainda. E um outro informante simplesmente confirmou que também ouviu que a cena foi cortada. Esses relatos ficam ainda mais interessantes com o relato seguinte, que vem do informante chamado Zack Snyder, em um podcast no YouTube que ele tem chamado The Hot Mic, ou The Hot Mic, onde ficou evidente que o Doutor Destino não apareceria em Pantera Negra 2, porque a Marvel não estaria planejando sequer usar o Doutor Destino como o vilão do filme Quarteto Fantástico. No caso, a Marvel estaria planejando usar o Doutor Destino numa cena pós-créditos do filme do Quarteto Fantástico. Ou seja, estariam guardando pra caramba esse personagem, talvez até para só explorar ele bem no futuro. Talvez até, e aí sou eu especulando, guardando ele para usar só depois de Vingadores Guerras Secretas. O que seria uma pena, porque o Doutor Destino tem um papel fundamental na saga das Guerras Secretas dos quadrinhos. Também já contei a história completa de Guerras Secretas aqui no canal. E se você por acaso pensar, pô, quem é esse informante? Pô, esse mesmo informante nos falou sobre a série em produção do Visão Branco antes do site Deadline confirmar que essa série estava sendo feita. Então é uma fonte bem confiável. Mas então, Lokia, e a imagem vazada? E a cena pós-créditos? Bom, a parte da cena pós-créditos provavelmente foi uma grande confusão, porque a imagem conceitual começou a circular pela internet e supostamente era oficial da Marvel. A internet em si que começou a especular que poderia ser uma arte conceitual da cena pós-créditos de Pantera Negra, o que acabou não se concretizando. Porém, essa arte conceitual, sim, pode ser falsa, mas sim, também pode ainda ser oficial da Marvel. E pode ser para algum outro projeto, talvez até para o próprio projeto do Quarteto Fantástico, que eu mencionei anteriormente. Sim, é um projeto que está bem longe, mas a Marvel é conhecida por planejar as coisas com bastante antecedência. Vale dizer que nós não sabemos a origem precisa dessa imagem, então é muito difícil apontar de onde ela veio, para onde ela vai, a que ela se refere. Porém, entretanto, todavia, contudo, não seria a primeira vez que nós vemos artes conceituais oficiais da Marvel Studios antes da hora delas serem mostradas. Vamos relembrar aqui as artes conceituais vazadas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Quem é que se lembra das artes que mostravam o Professor Xavier com a cadeira flutuante amarelinha lá, enfrentando a versão alternativa da Feiticeira Escarlate, incorporada pela Feiticeira Escarlate do universo principal, o universo 616. Além da arte conceitual que mostrava o Doutor Estranho preso, sendo escoltado pelos bots do Ultron, indo de encontro ao mesmo Professor Xavier na cadeira flutuante amarela. São coisas que nós só vimos sendo confirmadas no filme e vazaram muito antes. Essa arte do Doutor Destino pode ou não ser mais um exemplo disso, mas aí a gente vai ter que esperar para ver. Comenta aqui o que você achou disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Lokia e a gente se vê na próxima. Olha, a Marvel gosta de guardar o ouro, viu? Doutor Destino se encaixava em Pantera Negra, mas estão segurando o cara. Nossa.